Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, eu vou reagir aqui a um vídeo que me pediram muito. Olha, muita gente me pediu. E, enfim, eu não assisti o vídeo, não. Assisti alguns cortes que passaram, tá? Mas em geral não assisti o vídeo, tá? Que é o vídeo do Ciro Gomes falando sobre o que está acontecendo a taxa de câmbio, né? Com o real, essa pressão toda sobre o real, o dólar, enfim, essa loucura do mercado financeiro. Em geral, eu gosto do Ciro falando de economia, tenho poucas divergências, tá? Enfim, vamos ver, tá? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E essa confusão de estourar o preço do dólar, numa MMA, dólar versus real, o que está acontecendo mesmo? Vou tentar explicar. Em última análise, a taxa de câmbio, ou seja, o valor de uma moeda pela outra de um país, deve resultar da lei da oferta e da procura. Se fosse banana no mercado, por exemplo, seria simples de entender. Sobrou banana, o preço da banana cai. Faltou banana e se manteve a mesma procura pela fruta, seu preço sobe. Aí eu só quero fazer um adendo que vocês devem lembrar de me ouvir falar aqui, que quando a gente está falando em moeda, a gente não pode comparar com o mercado de banana. Eu uso o exemplo da banana, né? Por quê? E eu sempre dou a explicação bem simples, que é, ninguém fica cheio de dinheiro. Tá? Então a lei da oferta e da procura, para justificar a inflação, não é boa. Por quê? Eu fico cheio de banana, né? Se eu, uma hora eu vou estar cheio de banana, não quero mais banana. Não existe ficar cheio de dinheiro, não querer mais dinheiro. Então não é a mesma coisa. Agora, a respeito do que o Ciro está falando aqui, vale. Por quê? Porque o dólar não é a moeda, né, padrão para as trocas comerciais no capitalismo brasileiro. Tá? Você não vai ter uma conta em dólar, você não vai recolher tributo em dólar, então é diferente, você precisa, para ter acesso a dólar, de uma casa de câmbio, de um banco, e aí sim a gente pode aplicar essa regra da lei de mercado sobre o dólar. Então concordo com o Ciro. Sim, se o dólar sobe, significa que tem mais gente querendo comprar dólar do que gente querendo vender dólar. Como tudo nesse modelo econômico tosco que nos foi imposto, sem nenhuma discussão, muito menos nenhum rigor técnico, numa madrugada de janeiro de 1999, assim que a fraude garantiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e a fraude foi justamente na taxa de câmbio, o modelo de câmbio flutuante foi implantado no Brasil. E é baseado nessa lição trivial do liberalismo econômico clássico. Sobrou mercadoria, mantida constante a demanda, o seu preço cai. Faltou mercadoria, sempre com a demanda constante, o preço... Eu não gosto, tá, quando o Ciro vai para esse caminho aí, tá, gente, de fraude. Eu acho que dá para criticar bastante o Plano Real. Eu nem tô entre os maiores críticos, porque eu acredito que a gente tinha que esterilizar o problema inflacionário, que era um problema muito difícil, que já consumia o Brasil há uma década, pelo menos, né, mais certamente, mas mais agudamente há uma década. Entretanto, a forma como se estabilizou a moeda, que na verdade se criou uma moeda, né, o real, ele conseguiu a façanha de criar uma moeda nacional. E isso eu valorizo muito. Só que houve um custo muito alto da estabilização dessa moeda, que foi a implosão da nossa indústria, foi a alta do desemprego, foi uma dinâmica que submeteu a nossa economia a uma altíssima taxa básica de juros, enfim. Tem uma série de problemas que eu concordo, né? Embora eu acho que era necessário fazer alguma coisa e faz melhor quem faz. E o Plano Real, hoje, ele deve ser defendido. Talvez a gente pudesse fazer uma discussão sobre, olha, uma outra forma lá atrás de estabilizar a moeda sem agravar a desigualdade social e piorar a vida dos mais pobres no primeiro momento, que aconteceu isso com a elevação do desemprego. Porque uma coisa que os mais novos não sabem é que a grande discussão econômica do governo Fernando Henrique Cardoso para a classe trabalhadora era o desemprego. Houve uma brutal explosão do desemprego, tá? Uma concentração da riqueza, que só começou a ser revertida no período Lula, quando você vai ter um ganho real, tá, da renda dos mais pobres. E aí sim, a estabilidade da economia com o aumento da renda, você teve acesso a crédito, financiamentos mais longos, com parcelas fictas, que promoveu uma inclusão via consumo. Na época do Fernando Henrique, isso não foi muito sentido pelos mais pobres. O primeiro impacto foi muito bom, porque ao esterilizar
a inflação se abriu a possibilidade de financiamento com parcelas fixas, que produziu um efeito, para usar as palavras do Ciro aqui, felicitante, que foi rapidamente esterilizado pelo desemprego, que aumentou muito forte. E só vai haver uma reversão desse quadro já lá no governo Lula, com todos os problemas que a gente tem, que a gente aborda aqui, mas isso a gente tem que admitir. Eu não gosto desse caminho da fraude. Eu prefiro, então, dizer que não foi o melhor caminho, se você quiser. Não precisava ter sido feito dessa maneira, se você quiser, tá? Mas eu não gosto da tese da fraude, tá, gente? Isso sobe. No Brasil, faltam dólares presentemente. Essa é a razão ancestral do pico de alta que fez o dólar valer mais de R$6. Como assim? Assimetria de informação. É como se chama a primeira distorção no mundo, mas especificamente entre nós, da tal lei do mercado. A primeira coisa, assim, é legal a linha que ele vai tomar agora, mas antes eu quero falar uma situação que é o seguinte: não há falta de dólares no Brasil, tá, gente? Não há falta de dólares no Brasil, porque o Banco Central pode garantir, tá, que não vai faltar, que haja em abundância, dado o tamanho das nossas reservas. Então, se o Banco Central quiser, tá, as reservas lá, mais de 350 bilhões, com quase tudo em títulos dos Estados Unidos, tá? Mas basta o Banco Central realizar isso aí e inundar o mercado se ele quiser, tá? Agora, concordo com o Ciro quando ele diz, olha, o que está acontecendo é uma pressão de agentes de mercado que estão fazendo com que, via lei de mercado, o preço do dólar suba. Tá? Então falando aí de quem? Fundos de investimento, fundos de pensão e grandes bancos. Basicamente é isso. A nossa dívida, tá, gente? Os nossos grandes agentes do mercado são quase todos nacionais, tá, gente? Quase todos nacionais, tá? Nossa grande mídia é um veio de transmissão instantâneo do sistema financeiro cartelizado. Perfeito. Nas editorias é lúcida, é consciente a manipulação de todos os órgãos da grande imprensa, Perfeito. da verdade, entre aspas, manipulada pelo baronato do rentismo. Aí eu vou concordar gênero, número e grau, é isso. Nós temos uma mídia de massa hiperconcentrada, poucas famílias controlam rádio, TV, internet, tá? E elas são as vozes do mercado financeiro. Eu repito isso aqui em quase todos os vídeos. Digo, galera, assim, olha, por que isso que o Ciro chama de baronato faz esse jogo? Porque eles não estão nem fudendo pro nosso mercado interno. Nós não temos capitalistas nacionais, gente, que dependam da dinâmica do nosso mercado interno, ou seja, grandes industriais, grandes varejistas. Ah, Humberto, mas existem, mas não são os dominantes. Quem domina, né, a nossa política é uma burguesia rentista agroexportadora, que se mistura. Então eles não dependem do nosso mercado interno, eles não estão nem aí para nível de emprego, eles não estão nem aí para nível de renda, eles não estão nem aí para nível de demanda. Eles querem manter a ordem das coisas, ou seja, a estrutura da nossa macroeconomia de país agroexportador, porque isso beneficia o grupo que está ganhando, eles mesmos. Então é uma política do quanto pior, melhor mesmo. O que o mercado quer no Brasil é produzir desemprego, frear a retomada do crescimento da indústria, enfraquecer politicamente a classe trabalhadora, enfraquecer economicamente novos capitalistas que possam disputar com esses capitalistas tradicionais que mandam no Brasil. E aí então eu concordo com o Ciro. A nossa mídia monta um discurso de uma realidade paralela para fabricar uma crise fiscal a fim de pressionar o governo a reduzir o ritmo de crescimento, reduzir o déficit público, aumentar o desemprego, porque isso tem uma função político-econômica para esse grupo. Então aí eu concordo com o Ciro Gomes. Nas redações é um misto de arrogante ignorância com o desejo de agradar os patrões. E assim todo o Brasil sabe que nós desfrutamos de um enorme, bote mais aspas aí, saldo de balança comercial. O que quereria dizer muito mais dólares entrando do que saindo do país. Pois é. Só que a conta em dólares do Brasil, como estrangeiro, tem muitas outras rubricas além da rubrica comercial, e em quase todas as outras rubricas o nosso país está levando uma grande e pior, crescente surra. O resultado final nos últimos 12 meses é um rombo nas nossas contas com o estrangeiro de 2,23% do PIB. Só para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil, no ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos da metade do de hoje, no que se chama transações correntes, que é isso, tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No câmbio do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar,
O rombo em dólares nas nossas contas externas é de 43 bilhões e 610 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Aí eu acho que é disso que ele vai falar, mas eu quero ver se eu acerto. E aí eu vou concordar com ele. Nós temos que fechar nossa conta de capitais. O Ciro está chamando a atenção aqui para algo que é verdade, tá? Que é o seguinte, olha, o Brasil está batendo recorde de exportação. Em tese, então, está entrando dólar pra caramba. Como que esse saldo é amplamente negativo? Porque nós não temos uma indústria nacional, gente. Por exemplo, esse programa federal de incentivo à indústria automobilística, acho que é Mover Brasil, uma parada assim. Enfim, o nome é o de menos. Está fazendo com que haja uma recuperação dessa indústria, que bateu recordes agora nos últimos meses. Mesmo com uma taxa de juros muito elevada, mas é um juro que eles conseguem subsidiar, eles têm bancos próprios, enfim, conseguem. Mas nós não temos uma indústria automobilística nacional. Então tudo que eles fazem aqui, com esse crescimento, né, uma parte importante disso é mandada para fora, para alimentar, para gerar lucro para suas matrizes. Isso é só um dos exemplos que eu estou dando. Eu defendo que haja um pesado controle de capitais. Vejam, por que não há esse tipo de ataque especulativo na China? Porque a China exerce um rígido controle macroprudencial, que é como os macroeconomistas chamam o controle de capitais. Só que isso aqui, falar no Brasil, em controle de capitais, isso é uma heresia. Meu Deus, como assim controle de capitais? Estão malucos? Isso aí, falar em controle de capitais no Brasil provocaria uma guerra. Uma guerra. Eu acho necessário. Vamos ver se é essa linha aí que o Ciro vai tomar. Mesmo da balança comercial, há uma deterioração consistente que pode ser vista pelos números de outubro de 24 versus outubro de 23. O saldo no passado, nesse mês de outubro, foi de 8 bilhões 589 milhões de dólares em 2023, contra 3 bilhões 441 milhões esse ano. Um terço praticamente. O nacional consumismo demagógico de Lula explica isso também. Basta a economia subir um tiquinho e as importações explodem. Essa é outra faceta da insustentabilidade do modelo. Mas isso não é um problema do Lula, tá? É por isso que eu digo assim, o Ciro ele não é ruim. Eu acho ele uma pessoa inteligente. Acho que dos políticos mainstream é o único que entende alguma coisa de macroeconomia. Tem uma retórica afiada. Tem vários defeitos, mas só para falar das qualidades do Ciro aqui que eu reconheço, tá? Mas isso não foi criado pelo PT. Tá? Isso é um problema histórico que nós temos. Sempre que a nossa economia cresce um pouquinho mais do que 1%, né, a gente começa a ter que importar para expandir a nossa capacidade produtiva, e isso acaba produzindo um impacto sobre a nossa conta em dólar. Isso é um problema da nossa estrutura. Aliás, eu falei disso na última live. Olha, nós temos que começar a discutir uma outra situação, porque eu falei na última live. Nós podemos ter uma inflação de 3% no Brasil, como queria o Banco Central esse ano? Ora, para termos uma inflação de 3% no Brasil, nós vamos estar condicionados a crescer 1%. Porque a nossa estrutura produtiva ela não é compatível com uma inflação de 3% e crescimento da economia. Então é uma opção política. Eu, como falei na live, prefiro ter 4% de inflação e crescer 5%. Ver o salário crescer acima da inflação. Se o salário estiver crescendo acima da inflação e o crescimento for superior à inflação, dane-se. Claro, né? Eu não estou falando aqui de uma inflação de 200%. Estou falando dentro de uma dentro de uma situação razoável, vai aqui, para não cair num trava-língua. Tá bom? Mas vamos continuar com o Ciro aqui. Ao invés de apostar na produção, uma aposta no consumo demagógico de curto prazo. Faltam dólares, não tem erro. O preço do dólar sobe. Essa é a primeira razão de estar... E eu não acho uma opção demagógica. Só mais uma coisa, assim. Existem modelos de desenvolvimentismo. A minha posição sobre desenvolvimentismo é a seguinte. Ora, eu acho que a gente tem estudo macroeconômico bastante consistente para que a gente possa aplicar em qualquer lugar do mundo e desenvolver a economia capitalista. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, para que você consiga executar um bom planejamento macroeconômico desenvolvimentista, você tem que se livrar dos entraves políticos. Então, basicamente, resumindo, a gente pode usar o exemplo da China. Diz, olha, a China toca uma política macroeconômica desenvolvimentista há muito tempo e está dando muito certo. Por quê? Porque lá não há entrave político. Tá? Porque lá não há entrave político. Então, a questão é,
nós temos que se livrar do entrave político, e para mim isso só vai acontecer via revolução. Não há outra forma. A gente pode criar um movimento de massa, via política institucional, bonitinho. Em algum momento isso vai descambar para uma revolução, porque o sistema não aceita. Agora, dentro dessas políticas desenvolvimentistas, a gente tem várias linhas. Eu vou citar duas aqui para ilustrar o que eu estou tentando explicar. Você pode imaginar um crescimento guiado por salários, ou você pode imaginar um crescimento guiado por lucros, tá bom? Eu acho melhor, do ponto de vista da luta de classes, do interesse do trabalhador no conflito distributivo, a gente desenhar um desenvolvimento macroeconômico baseado no crescimento dos salários. Tá? Porque a gente infere mais diretamente no conflito distributivo. O Ciro, historicamente, entre os seus principais economistas, sempre teve assessorado de desenvolvimentistas que partiam do pressuposto do desenvolvimento baseado nos lucros. E isso que está de fundo na fala do Ciro aí, sobre demagogia, etc., que eu acho que não é demagogia. E aí é um dos defeitos. Há pouco tempo eu falei das qualidades do Ciro, eu vou aqui citar um dos defeitos dele, que é esse rancor em relação ao PT, que enviesa, inclusive, a sua própria análise. Tá? Porque não é uma questão de demagogia, é uma questão de princípio, de ideologia, de economia política. Que ele tem todo o direito de discordar. Veja bem, ele tem todo o direito de discordar. Mas não é necessariamente demagógico. Eu acho que é demagógica a postura do PT, não por produzir uma elevação do consumo, do acesso ao crédito, que é o que o Ciro está chamando aqui de demagogia. Eu não acho que isso é demagógico. Eu acho que demagógico é o PT não ter um compromisso de transformações estruturais, ao mesmo tempo que manipula a opinião do seu eleitor, da sua militância, no sentido de fingir que tem interesse em fazer mudança estrutural. Isso eu acho demagógico da parte do PT. E essa crítica eu faço. O PT não tem uma postura de enfrentamento, tem uma postura de conciliação, e dependendo da conjuntura, essa conciliação ela vai ser mais à esquerda ou mais à direita. Quase sempre muito mais à direita, como agora. Por isso que a gente está vendo o PT capitulando dia sim, dia também. Tá? Vamos continuar. Estamos vivendo este filme velho, repaginado pela grande mídia, como se fosse novo. É no máximo um remake piorado, de mau gosto, do que nós já vimos acontecer em 1999 com Fernando Henrique Cardoso e em 2015 com a incrível Dilma. Minha dúvida, que está se dissipando rapidamente... Também não gosto dessa forma pejorativa que ele se refere a Dilma. Tá? Não gosto, eu sempre vou defender a Dilma. Eu acho que a Dilma, de todas as pessoas que ocuparam a presidência da República, foi a mais à esquerda, tá? E a que mais enfrentou. Ah, mas o Vargas é um assunto para um outro vídeo. É um personagem complexo, tá? Que é difícil da gente enquadrar como um personagem histórico de esquerda. Tá? Te segura na cadeira aí, mas é por aí que eu avalio. Tá? Eu acho que ele é um político muito habilidoso, mas eu não tenho essa facilidade de classificar ele como esquerda. Eu acho que de esquerda mesmo foi a Dilma. Eu defendo a Dilma, acho que ela é uma grande mulher que merece a nossa admiração. Tá? Com todas as limitações, é lógico, da democracia burguesa e do partido, do PT, que não tem enfrentamento, etc, etc. Aliás, em alguma medida, a queda da Dilma foi justamente pelo PT não ser um partido do enfrentamento. E aí descasou a coisa ali entre o que a Dilma estava executando e aquilo que o PT sabia executar. Entre outras coisas, esse foi um dos motivos da queda da Dilma. Se Lula vai pagar o preço de sua irresponsabilidade ou se vai conseguir empurrar o problema com a barriga para o início do próximo governo. FHC enterrou o PSDB. Dilma foi ao impeachment, inclusive com a discreta torcida de Lula, e deu no Bolsonaro. Mas não é só essa a causa. Infelizmente, a partir dessa base, de fato, já descrita, há outras camadas que concorrem para a mais violenta desvalorização do real dos últimos tempos. E uma coisa que eu estou notando, assim, eu não acredito, tá, que o Lula tenha torcido pelo impeachment da Dilma, tá? Eu acho que aí tá entre as viagens e delírios do Ciro Gomes, mas beleza. Agora uma coisa que eu acho que é louvável, agora eu vou elogiar o Ciro aqui. Eu acho que é louvável, porque assim, o Ciro Gomes, tá, que já não é nenhum moço, né, nenhum guri, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul,
né? Começou muito jovem, foi prefeito muito jovem, governador muito jovem, deputado muito jovem, mas já há bastante tempo, né, que ele está nos bastidores, está elegendo outras pessoas, etc., mas ele mesmo não tem esse protagonismo e já tentou ser presidente muitas vezes. E eu tinha acreditado, olha a minha ingenuidade aqui, que ele tinha desistido depois da última, né? Mas não, viu? Ciro Gomes está na corrida, tá aí, tá indo em tudo que é podcast, tá se movimentando melhor nas redes, tá engajando lá com os ciristas, né, que ele chama lá de turma boa, e eu acho isso bacana, é do jogo, massa, beleza. Beleza, eu acho que ele não vai conseguir nunca em vida vencer o Lula, né, porque o Lula tem uma série de outras questões em volta do nome do Lula também, né? Mas o Lula é significativamente mais velho e provavelmente o Ciro ainda possa, né, disputar a eleição sem a presença do Lula, né? E o Ciro tá aí, tá vivo e tá tentando cooptar politicamente pro seu grupo. E eu acho que isso é válido, viu, gente? Eu acho que isso é válido. Eu acho que é o jogo, eu acho que ele tá no direito dele. Não interessa se ele perdeu 2 ou 10 eleições, né? Se ele perder 10 e ganhar depois, ele vai ser o vitorioso, entende? Então até aí, beleza. Eu acho que se o Ciro quer ser presidente, quer trabalhar para isso, tá no direito dele. Beleza. Muito bem, senhor Ciro Gomes. E para o fato, escondido pela grande mídia, de que nossa moeda nacional é a que mais se desvalorizou no mundo inteiro nesse ano findante de 2024. Isso também é verdade, mas eu sempre tenho dito, olha, em geral, todas as moedas, sobretudo dos emergentes, né, dos ditos emergentes, estão apanhando o dólar. O real é que mais apanha, porque nós temos uma questão local, né, que vai produzir um efeito especulativo, eu não acredito em algo orquestrado, embora também possa existir, e a volatilidade tradicional e estrutural da nossa moeda, que faz com que a gente sofra normalmente mais impacto. E lógico, faltou também a intervenção do Banco Central tentando segurar isso, agora acordou aí aos 45 do segundo tempo, não sei até se não é meio tarde demais, vai. Sim, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em todo o mundo, eliminando completamente a mentira publicada de que a política monetária norte-americana estaria entre as causas da perda de valor em mais de um... Mas isso é falso e isso me incomoda no Ciro. Ele sabe, tá, que a política de juros nos Estados Unidos está pressionando o real, assim como pressiona todas as moedas, tá? Ele não precisaria tomar esse caminho, mas é que aquilo, né? Ele é um político tentando ocupar o espaço do PT. Então ele tem um alvo, ele precisa descredibilizar o governo, ele precisa atacar o Lula, ele precisa dizer que o Lula não é bom para vender o seu peixe. Eu acho que é do jogo, tá? É legítimo fazer isso. Só que eu acho que aí ele se perde um pouco no personagem. Um quarto de nossa moeda. Mais de um quarto. Quem recebeu o equivalente a cada $100 no começo desse ano está encarando agora o fim de ano com o valor recebendo equivalente a meros $75. Não aconteceu nada nem remotamente parecido no mundo em que a população foi empobrecida em 25% em apenas um ano. No ano de 2024... Isso também é uma meia verdade, porque não tem uma inflação de 25%, gente. Tu tá entendendo? Lógico, isso vai ter um efeito. Eu mesmo disse aqui na live que eu tava comentando a questão do dólar. Nós já contratamos uma inflação para 2025. Quando o dólar salta de 5 para 6, não tem o que fazer. Mas não é integral, tá, esse valor. Sabe? Aí você tá mentindo usando dados, né, para produzir. Parece então que houve uma inflação. Não houve. E aliás, não há sequer crise fiscal no Brasil. Eu vou repetir isso. A gente tem dados saindo agora na semana que mostra que o déficit esse ano vai ser quase a metade do que o déficit programado pelo próprio mercado no início do ano, quando não se vislumbrava a crise. Então não tem crise fiscal nenhuma. Relaxem, tá tudo tranquilo, tá? O que tem, na verdade, é uma pressão do mercado para que não haja a manutenção do investimento público, porque o mercado quer produzir desemprego. Enquanto se distraiu o povo com firulas, o governo Lula viu voarem do país, sem fazer nada menos do que 56 bilhões 210 milhões de dólares, somente entre janeiro e outubro, 10 meses. Esse é disparado o maior volume de fuga de capitais estrangeiros pela via financeira, desde que se mede essa estatística no longínquo ano de... E também tem isso, né, gente, assim, parte dessa fuga tem a ver com o pessoal saindo da bolsa. O impacto não é muito grande, mas também é um impacto nesse sentido, por quê? Porque, gente, assim, o governo pagando o que está pagando de juro, a bolsa também está apanhando, né? De 1982. Essa newsletter advertiu várias vezes para o fenômeno. Comparei com a migração das aves do norte rumo ao sul, quando chega o inverno, para elas fugirem do que os seus instintos sabem ser uma temperatura mortal para elas. Ninguém quer ouvir, mas parte dessa fuga
tem como causa a impunidade da enorme fraude das lojas americanas. Fraude essa que causou enormes prejuízos a muitos aplicadores, inclusive pequenos aplicadores, nos Estados Unidos principalmente. Como é que se explica para o estrangeiro que se promoveu uma fraude superior a 43 bilhões de reais e até hoje ninguém grande foi punido? Isso aí é irrelevante, tá, gente? E, sim, também fico puto com a impunidade, ainda mais, né, quando a gente tá falando de impunidade bilionária. Mas o mercado mesmo tá cagando pra isso aí, tá? Ah, quebrou aqui os fornecedores, foda-se. Ah, mas tem corrupção no Brasil. Foda-se, foda-se. Isso é 100% irrelevante. Ah, isso é irrelevante pro mercado, tá? Como fazer do Brasil um mercado interessante e minimamente seguro para investidores com esse enorme escândalo impune? Não é o único fato que desabona nosso pífio mercado de capitais, mas é muito representativo da picaretagem geral que domina nossas instituições. E, finalmente, a alegada questão fiscal. Sim, ela é um aspecto muito grave de nosso provável colapso econômico. A data e o contexto com que foi deflagrado o notório ataque especulativo contra o real, entretanto, não deixam dúvida quanto à atuação em cartel do sistema financeiro brasileiro e de seus sócios no estrangeiro. O que é chocante e vergonhoso é o banqueiro de Lula, o novo presidente do Banco Central, Galípolo, negar explicitamente esta evidência. A mim, nunca enganou. Quem acompanha essa newsletter já sabe da insustentabilidade. Eu acho que aí também, de novo, tá errado. Isso aí é fraseologia, isso aí é bradar ao vento. O Galípolo não podia falar em ataque especulativo ali enquanto presidente do Banco Central. Ele pode até achar no seu íntimo isso, que haja algo orquestrado. Que nem eu digo, não necessariamente existe. Pode existir? Pode. Eu não vou afirmar porque eu não tenho elemento para justificar essa afirmação, embora eu admita que pode existir, tá? Mas o presidente do Banco Central não pode falar isso. De novo, eu tenho um monte de crítica ao Galípolo, porque para mim tá mais do que evidente que ele vai seguir a política do Campos Neto. Que ele tá ali, a convite do Haddad, referendado pelo Lula, para seguir a política econômica do Campos Neto, sem nenhum grande choque, uma mudança leve, gradual. Eu acho que não é uma boa postura, eu acho que o Banco Central tinha que tomar a rédea do jogo, tinha que se posicionar à frente da curva de juros, tinha que dizer quem é que manda e tinha que pautar as expectativas. Não vejo isso. Eu vejo o Galípolo continuando sendo um tomador de expectativa. Mas naquele momento ele não podia falar diferente, porque as falas do presidente do Banco Central jogam pressão sobre o mercado. Tendo a mídia de massa que a gente tem e que o próprio Ciro sabe que a gente tem porque ele acabou de dizer. Diante de uma fala dessa, vai transformar isso num pandemônio, né? Se o Galípolo fala isso, transforma isso num pandemônio e joga ainda mais pressão, aumentando a tensão sobre o real. E sabe o que me incomoda no Ciro Gomes? É que eu sei que ele é um cara inteligente e que ele sabe disso, ele tá jogando pra torcida. Essa fala é uma fala que joga para a torcida. Então ele mistura uma análise macroeconômica, alguma avaliação de dados, né, com a política e o rancor e a necessidade que ele tem de ocupar o espaço do PT. Tá? Sustentabilidade do modelo econômico em vigor. Vou apenas rememorar. Não faz nenhum sentido a expressão superávit primário no Brasil. Em tese, em manuais ingênuos de economia, à luz da esculhambação brasileira, se você gastasse um pouquinho menos do que arrecada, gerando uma pequena sobra, um tal superávit primário, a sua dívida se manteria em volume estável ou até diminuiria, dependendo do tamanho da sobra. Essa é a picaretagem denominada de superávit primário pela grande mídia brasileira, a serviço sujo dos seus donos entre a banqueirada. Vamos aos números. Desde que essa engenhoca foi introduzida entre nós, naquela madrugada de 1999, nem um único ano, leiam os meus lábios, nem um único ano o superávit obtido foi suficiente para pagar sequer os juros da nossa dívida. Nesse ano de responsabilidade criminosa de Lula e sua banda, deixa eu renovar os números. Até novembro último, o Brasil contabilizou na dívida pública 869 bilhões e 300 milhões de reais, apenas no ano da graça de 2024. Isso equivale a monstruosos 7,49% do nosso PIB, que é um ano inteiro de produção de todo mundo no Brasil, e nos coloca sem rival como o país do mundo que mais paga juros. Como estamos em déficit primário, ainda que pequeno, entre aspas, frente a esses números assustadores, essa montanha de juros vai toda para a dívida pública. Quando o Lula assume prometendo picanha e cerveja para todo mundo, a dívida tinha levado 500 anos para alcançar 7 trilhões de reais. Em apenas 2 anos de irresponsabilidade, a dívida já está em 9
trilhões e 300 bilhões de reais. Subiu 2 trilhões de reais em apenas 2 anos. Ora, pois é, Ciro, mas tu sabe, Ciro, e aí tu tem que botar isso e tem que botar pro outro lado também. Você tá falando aí do montante, então fala do montante do PIB. Se nós crescemos esse ano 3,5%, quanto que cresceu a nossa economia? Não é uma boa métrica, gente, não é uma boa métrica. Também sou crítico desse sistema de superávit, porque acho que isso não pode amordaçar a nossa política macroeconômica. Também acho que a gente não pode comprometer o nosso esforço fiscal nesse montante que a gente compromete, porque isso dificulta o manejo da nossa macroeconomia. Só que para isso a gente tem que reduzir taxa de juros. Então, assim, é aquilo, não adianta você lançar um pacote, que nem o Haddad fez, para economizar 70 bilhões, se 1% de juro a mais na Selic representa 50 bilhões. Então não adianta, o cobertor é curto, você quer tapar a cabeça, você fica com o pé de fora. Né? Então, assim, a crítica ali tem fundamento a crítica. Mas na ânsia de colocar tudo no colo do PT, veja, de novo, eu sou crítico do PT. Mas como eu não quero ser candidato, como eu não quero ocupar o lugar do Lula, eu não preciso ter essa preocupação, tá, de desqualificar o tempo todo. O meu trabalho aqui é no sentido de politização, de agitação e propaganda e de superação desse estado de coisas a partir do entendimento, né, de você que está aqui me assistindo, da sua posição na luta de classes. O Ciro está no papel dele, ok. O meu papel é dizer que esse é o papel do Ciro e que é por isso que ele está fazendo isso. Ninguém precisa ser economista para entender o que acontece com um devedor que aumenta sua dívida tão velozmente. Os agiotas apertam os prazos, encarecem os custos, ou seja, sobe os juros. Mas tu sabe, Ciro, que isso não é aplicável à macroeconomia, a uma política de Estado. Entende? Porque você não pode comparar a macroeconomia com a economia doméstica, porque na sua casa aí, você que está me assistindo aqui, você não tem uma impressora de dinheiro. Se você tiver, você é um criminoso, você é um falsário, entendeu? O governo tem. O governo tem outra coisa que você não tem, que é a capacidade de determinar quanto que ele vai ganhar por mês. Porque a partir do momento que ele determina os tributos, né, e as alíquotas, ele determina em qual moeda você vai pagar para ele e o quanto que você vai pagar para ele. Nenhuma família tem esse poder. Então essa comparação, ela é uma comparação burra. E eu sei que o Ciro sabe disso. E é isso, não só isso, mas isso é uma das coisas que me incomoda no Ciro Gomes. Ele, quando para ele é conveniente, ele usa as mesmas mentiras dos jornalões e da banca que ele está criticando, porque quem faz essa comparação estúpida o tempo todo para fazer terrorismo com as pessoas, para fazer as pessoas aceitar perder direitos, são os jornalões que o Ciro critica, e está aqui o Ciro repetindo a mesma mentira, que ele sabe que é mentira. Eu tenho certeza que o Ciro sabe que é mentira. E coloca o olho na porta de saída, enquanto acabam de esfolar o devedor. Até porque o governo determina, inclusive, a taxa de juros, não é a banqueirada que determina. Né? Tá merda. Explicação derradeira para a oportunidade do ataque especulativo que estamos todos vendo, menos reacionário Lula e o seu novo banqueiro Galípolo. No curto prazo, comprar dólar é a tal porta de saída. Ora, uma das pernas do tal tripé macroeconômico com a qual o Lula se comprometeu, traindo o Brasil e sua história, é o tal câmbio flutuante. Para que ele existe? Para que as contas externas do país se ajustem selvagemente como a crueldade do tal mercado advoga. País nenhum do mundo sério faz isso. Por quê? Voltaremos ao assunto. O preço do dólar mexe com praticamente todos os preços da economia, diz da competitividade sistêmica nas relações de comércio exterior. Aí eu acho que eu vou discordar, porque ele está defendendo um câmbio fixo. Eu não gosto dessa ideia, tá, gente? Eu acho que o câmbio tem que ser mais sujo que o nosso. Que o nosso é um câmbio flutuante sujo, né? A princípio essa é a ideia. Ele é flutuante, mas o Banco Central deve intervir para impedir maiores estresses, para impedir movimentos especulativos, para que não haja nenhuma oscilação brusca no câmbio. Esse é o nosso câmbio. Eu defendo um câmbio assim, porém mais sujo ainda, que a gente determine bandas limites, que a gente determine limites diários, talvez, sei lá, tô aqui imaginando de oscilação diária, enfim. Que a gente ponha uma amarra e controle o câmbio, mas não o tabele. Por quê? Por causa da nossa estrutura produtiva. Isso até pode funcionar em outros países, mas não os países que têm o nosso histórico, que têm o nosso nível de indexação, que tenha um nível
de estresse que produz a oscilação cambial que é frequente, que é recorrente no Brasil. Então aqui eu discordo do princípio macroeconômico do Ciro. Eu acho que nós não podemos trabalhar com câmbio fixo. Quanto a acabar com o tripé macroeconômico, estou de acordo, acho massa. Mas eu também me incomodo com a postura do Ciro, porque isso é uma das coisas mais difíceis de se derrubar no Congresso. Precisaria do enfrentamento homérico. E aí o Ciro fala como se fosse assim, dá pra mim, deixa que eu chuto que eu meto gol. Cara, se o Lula, que é um político muito, muito mais influente que o Ciro Gomes, que consegue ter muito mais influência sobre o Senado, sobre o Congresso, sobre o debate público das ruas, teria, no meu entendimento, muita dificuldade de mexer nisso, teria que ser feito uma campanha massiva com o povo na rua. Eu fico imaginando como que o Ciro Gomes faria isso. Qual a capacidade de mobilização política do Ciro Gomes para ele falar dessa maneira como se fosse fácil? De novo, isso para mim é demagogia de quem quer ser candidato, gente. Entende? É uma demagogia de quem quer ser candidato. Ele quer dizer assim, olha, tem um problema aqui, e ele está apontando um problema real, concreto, tem que acabar com o tripé macroeconômico mesmo. Mas assim, ele não tem o que oferecer contra isso. Entende? Eu acho que o Lula poderia. Se o Lula tomasse uma outra postura à frente à sua envergadura política. Se ele começasse a fazer mobilizações de rua, chamamento de rede nacional de TV e rádio, se ele começasse a percorrer o Brasil, se ele mandasse para o Congresso, fizesse comício, fizesse passeata, sabe? Ah, não deu na primeira, tenta na segunda, tenta na terceira. O Lula, com o tamanho e histórico que tem, eu creio que poderia. Mas por que isso nunca vai acontecer? Porque não é essa a postura do Lula e do PT. Não há a menor chance do Lula e do PT fazer isso. Tá? O Ciro Gomes, no meu entendimento, é lógico, eu estou aqui só imaginando, mas no meu entendimento, nem se ele fizesse isso, tá? Nós teríamos que ter uma conjuntura completamente diferente da existente. Nós teríamos que imaginar um outro Brasil, um outro Ciro Gomes, uma outra política. Aí quem sabe se fosse possível. Tá? Mas não que ele não esteja errado em achar que tem que acabar com o tripé. A questão é que, sem um processo revolucionário, sem uma liderança política de grande envergadura, isso fica soando para mim apenas como palavras ao vento. Enfim, deixar flutuar ao sabor de ataques especulativos não é coisa séria, a não ser aqui. O que estamos vendo acontecer? O pior dos mundos. Lula queimou esta semana mais de 30 bilhões de dólares públicos, entregando aos especuladores que, diz o seu banqueiro, não estão especulando. Se não é um ataque especulativo, por que queimar 186? Porque é um ataque especulativo. E segundo, não foi queimado, Ciro. Puta merda, cara, tu sabe, cara. Pra que ser tão leviano? O Banco Central demorou para fazer isso. E queimou 30 bilhões, que é menos do que as reservas se valorizaram ao longo de 2024. Ciro, você sabe disso. Você sabe que esse é o papel do Banco Central. E você sabe que foi preciso uma intervenção desse tipo agora, porque o Banco Central não fez antes e tinha que ter feito antes. Então veja, o Banco Central errou o ano inteiro porque não interveio, deixou a festa acontecer. Aí quando o Banco Central faz, o Ciro diz, olha só, tá queimando. Isso não politiza, gente. Isso despolitiza. Eu acho que dá pra criticar pra caralho o PT. O Ciro tem um monte de motivo pra criticar o PT. Não precisa apostar na despolitização. 6 bilhões de reais do dinheiro público, fazendo fácil a vida de criminosos que estão atacando a nossa moeda e, portanto, a economia popular. Se não for um ataque especulativo, óbvio, o câmbio flutuante resolve o problema achando sozinho o novo ponto de equilíbrio. Tudo papo furado, tudo picaretagem. Quem tem no Brasil, ou alhures, em posições brasileiras, 186 bilhões de reais para torrar em 4 dias, comprando dólar barato, entre aspas, do povo brasileiro, não duvidem, são apenas meia dúzia de 3 ou 4. Afora pouquíssimos magnatas estrangeiros que estão trocando sua posição de comprados para vendidos no Brasil, houvesse governo, Ministério Público e Judiciário, seria muito fácil identificar para quem o Banco Central resolveu vender em perfeito acordo e coordenação aqueles que miravam a porta de saída do devedor, irresponsável e demagógico. Não, mas tudo bem, mas eu disse aqui há alguns dias, olha, a saída agora é essa, enquanto tiver aumentando a taxa de juros de curto prazo e a nossa estrutura da curva de juros for essa, esse movimento vai acontecer.
E é lógico, quem é que vai comprar quando o Banco Central vender? Os grandes compradores, os grandes bancos, os grandes capitalistas, os fundos de pensão, os fundos de investimento. Ok, é a banqueirada que o Ciro fala, é 3 ou 4... mas isso é capitalismo, né, Ciro? Tem outro jeito? Tem outro jeito? O que você sugere? Isso que me incomoda, sabe? O que ele sugere? Então que o Banco Central não faça porra nenhuma? É só criticar por criticar? É pra tacar-lhe um câmbio fixo? Você sabe que isso não dá pra fazer. Se está havendo toda essa movimentação agora só porque o governo está gastando mais do que o mercado quer que ele gaste, imagina meter um câmbio fixo, Ciro. Você sabe que não dá para fazer isso. Sabe, isso que me incomoda. Em tempo, com os 3 pontos adicionais de juros, nossa conta anual ultrapassará a casa de R$1 trilhão só de juros por ano. O arroxo petista no salário mínimo, nos proventos dos aposentados e no auxílio a idosos doentes e crianças autistas vai fazer muita falta aos mais pobres e sofridos dos brasileiros. Mas será uma ninharia frente a esse trilhão. Cerca de 250 bilhões de reais em 6 anos. Aí é uma crítica boa, Ciro, isso, ó. Houve uma redução do crescimento do salário mínimo endossado pelo PT, houve um ataque ao BPC, dado, né, quem atacou foi o PT, beleza, aí nós vamos criticar isso, aí você não precisa despolitizar para criticar, aí você tá politizando. A gente está dizendo, olha, o PT que defende o trabalhador, pois é, o PT fez isso, e é verdade. Aí bacana, aí tamo junto. É isso, aí tamo junto. E ele tá terminando aqui, né? Vamos só ver aqui as últimas palavras do Ciro. O que dá 41 bilhões para encarar 1 trilhão por ano. Estes irresponsáveis quebraram o Brasil. E essa confusão... Os irresponsáveis quebraram o Brasil. É o PT que quebrou o Brasil. Não é, tá, gente? Não é verdade. Isso, o PT não quebrou o Brasil não tá quebrado, agora o caminho não é muito bom. Então acho que dá para criticar, mas a vontade do Ciro de ser presidente faz com que ele critique dessa maneira, tá bom? Meus amigos ciristas, não fiquem bravos comigo, tá? Eu tô aqui para tentar ajudar na politização. Eu acho que o Ciro tem qualidades, tem defeitos, tá? Já fui cirista, né? Mas isso para mim é muito 2018, tá? Conheço bem de quem eu tô falando, tá bom? Beijo pra vocês. E se vocês chegarem aqui até o final, por favor, né? Dá moral pra nós, deixa o like, comenta aí, confere se tá inscrito. Se possível, ajuda na manutenção do canal, porque afinal de contas, precisamos também, né? Pra continuar aqui produzindo conteúdo. E era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.